escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Meus amados irmãos, amigos, alunos da Escola Dominical, hoje nós vamos estudar a lição de número 12. O título da lição é A Ceia como Profissão de Fé. Um assunto interessante, porque sempre a gente lembra, a ceia é uma coisa, profissão de fé é outra. No entanto, hoje o nosso assunto é a ceia como profissão de fé. Esse estudo faz parte da revista Palavra Viva, e essa revista tem 13 estudos bíblicos com o tema geral, o batismo e a ceia do Senhor. Eu convido você a que acompanhe a leitura bíblica que eu vou fazer, um versículo somente, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Vamos orar para que Deus esteja falando aos nossos corações nesse estudo. Bondoso Deus, nós te damos graças pela bênção de podermos fazer esse estudo, Pai. Mas esse estudo não teria nenhum valor se o Teu Espírito Santo não agisse nos nossos corações e não falasse aos nossos corações. Por isso, Deus, pedimos a Tua direção. Pedimos a Deus que Tu fales a cada um de nós, ó Deus, e a todos quantos vierem a ouvir esse estudo. Eu oro no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Ao participarmos da ceia do Senhor, o cristão professa mais uma vez a sua fé. Então, guarde bem a palavra, é o cristão, precisa ser cristão para participar da ceia do Senhor. E também ele desfruta dos benefícios que foram concedidos a ele pelo Senhor Jesus. É um ato de adoração em forma de uma refeição cerimonial. Eu digo que é um banquete espiritual. Os servos de Cristo participam do pão e também do vinho em memória do seu Senhor, de Jesus, que foi crucificado. Deus é o doador de bênçãos e nós, os beneficiários, que rendemos graças a Ele e louvor ao Senhor. O termo Eucaristia, ele vem do grego, que significa gratidão ou o ato de agradecer. A ceia do Senhor é uma afirmação de fé por parte do crente. Essa ordenança aponta o cumprimento das promessas contidas na aliança da graça. Ela nos ensina sobre nossa necessidade de salvação e sua garantia diante da escravidão espiritual em que vivíamos. A ceia nos apresenta o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi entregue em nosso lugar para a nossa salvação eterna. A nossa lição apresenta a seguinte divisão: confissão de fé, benefícios processados, compreensão da ceia do Senhor e, por último, responsabilidades e bênçãos da confissão. Vamos então para a primeira parte, que é confissão de fé. Calvino afirma que os sacramentos constituem uma confissão de fé perante os homens. Os sacramentos, como já estudamos
nas lições anteriores, são dois: o batismo e a ceia do Senhor. O que são os sacramentos? Os sacramentos são santos sinais do pacto da graça e foram instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios. Eu leio Romanos, capítulo 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Aí nós vemos essa afirmação: é o selo da justiça da fé. Esse hoje é o nosso batismo, é o selo da justiça e da fé. Leio também Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Leio também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versículos de número 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ao participarmos da ceia do Senhor, estamos comunicando de modo visível a todos que pertencemos tão somente ao nosso Senhor. E que devotamos a esse Senhor, a Ele, a nossa vida em obediência. Também testemunhamos que, em consequência da remissão de nossos pecados, mediante o sacrifício de Cristo, recebemos a vida eterna. Sem dúvida, essa é a nossa confissão de fé. Agora, para a segunda parte da lição, que são os benefícios processados. As refeições sacrificiais do Antigo Testamento possuíam um caráter confessional. O povo de Israel não poderia participar das refeições sacrificiais dos gentios, pois denotaria um compromisso de fé com falsos deuses. E essa proibição está em Êxodo, capítulo 34, versículo 15. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. As refeições sacrificiais expressavam simbolicamente a união do Senhor Deus da aliança com o seu povo, mas o povo escolhido. A Páscoa era uma refeição sacrificial que comunicava a necessidade do sacrifício expiatório. Leio Êxodo, capítulo 12, versículo 27. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A Páscoa era também um sinal de libertação do povo de Israel da escravidão física e nacional. Ela apontava a libertação da escravidão do pecado. O Novo Testamento apresenta alguns termos distintos para se referir à mesma ordenança.
No Novo Testamento encontramos ceia do Senhor, mesa do Senhor, partir do pão, ação de graças e bênçãos. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo como uma transposição natural da Páscoa. Eu leio Mateus capítulo 26, os versículos que vão de 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós cremos que o pão significa o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo. E você observa que nós não cremos na transubstanciação, porque aqui no texto, Jesus, ele que está dizendo, ele tomou o pão e ele tomou o cálice. Quer dizer, o próprio Jesus está apanhando o pão e fazendo esse ensino. O contexto do relato dos evangelhos é a refeição pascal. O pão passou a possuir uma nova significação, bem como o cálice. O Cristo, o Cordeiro de Deus imolado como sacrifício sangrento, é substituído pelo pão. Constitui-se um sacrifício todo suficiente para a remissão dos pecados. A ceia do Senhor representa verdades espirituais por meio de sinais visuais externos que comunicam de maneira simbólica a morte de Cristo. A ceia do Senhor representa a participação do crente na morte sacrificial de Cristo. Leio também Romanos capítulo 6, os versículos de 5 a 8. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É o sustento espiritual do crente para o seu fortalecimento e também simboliza a comunhão dos crentes uns com os outros, como corpo de Cristo. Leio 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A ceia também é um selo que confere garantias e certezas espirituais aos crentes. É a segurança do crente, pois Cristo se entregou voluntariamente para morrer na cruz, no lugar dos eleitos de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ceia ratifica para o crente a certeza da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Eu vou até repetir, porque é tão importante essa frase. A ceia ratifica para o crente
a certeza da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. O crente, ao receber esses benefícios graciosos da parte do Senhor, é responsabilizado ao professar sua fé em Cristo, comprometendo-se a viver uma vida de obediência ao Senhor. Vamos agora para a parte que diz do estudo sobre compreensão da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É a pergunta número 168 do Catecismo Maior de Westminster. E a resposta: a ceia do Senhor é o sacramento do Novo Testamento, no qual, ao dar e receber o pão e o vinho de acordo com a instituição de Cristo, é anunciada a sua morte, e os que dignamente participam dela alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para nutrição espiritual e crescimento na graça. Tem a sua união e comunhão com Ele firmadas. Testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor como membros do mesmo corpo místico. A ceia é apresentada como um sinal da nova aliança. É também chamada de aliança da consumação, pois em Cristo todas as promessas anteriormente feitas por Deus são cumpridas. Entre elas, e especialmente, o perdão total dos pecados, além da garantia de sermos herdeiros dos benefícios conquistados por Cristo da cruz do Calvário. A ceia, ao anunciar a morte de Cristo na cruz, nos comunica o sacrifício substitutivo do Senhor Jesus em nosso favor. Substitutivo quer dizer, Ele morreu em nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e pagou todos eles na cruz. O Catecismo Maior também nos ensina que somos fortalecidos pela graça de Deus ao participarmos da ceia do Senhor. O ponto central dessa graça é a vida eterna em Cristo Jesus. E agora eu lembro a todos o versículo que conhecemos muito bem, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz respeito também à chamada eficaz, e nós vemos isto em Gálatas 1,15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça. Isso não dá para a gente entender tanto, muito bem, porque Ele nos separou antes de você ter nascido. Ele me separou antes de eu ter nascido e me chamou e chamou você pela graça. Que bênção, não é? E ainda diz respeito à fé e ao arrependimento. Efésios 2, 8 e 9, também um texto conhecido, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Jesus Cristo é a única fonte da graça divina. Por causa do favor gracioso de Deus em Cristo Jesus, os crentes têm paz com Deus. Não são mais inimigos de Deus. Estão reconciliados com Cristo e têm as bênçãos prometidas no pacto da aliança. Cristo sofreu, morreu, foi sepultado em nosso lugar para o nosso benefício. As penas da lei que pertenciam somente a nós, a mim e a você, Ele sofreu em nosso lugar. Cristo levou sobre si a maldição que estava sobre nós. Pela graça, agora,
cremos em Cristo como nosso Salvador e a nossa natureza condenatória, ela foi sepultada. Quanto à lei de Deus, nós fomos justificados. Eu leio Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não apenas fomos sepultados com Ele, mas também com Ele ressuscitados. Cristo se humilhou, conquistando para nós a obra do Espírito Santo. Não apenas a justificação nos pertence, mas também a santificação, a gradual renovação espiritual. O Espírito Santo implantou em nosso coração a semente da nova vida. Ao participarmos da ceia do Senhor, estamos testemunhando que possuímos uma nova vida em Cristo Jesus. Que bênção! E agora vamos para a última parte da lição, que é responsabilidades e bênçãos da confissão. Eu leio Colossenses 3, de 1-4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos pensar nesse trecho bíblico e nas expressões do texto bíblico, desse texto bíblico. Ele ajuda-nos a compreender quais são as responsabilidades daqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo. Olha, se fostes ressuscitados com Cristo, isso não é nenhuma interrogação para saber se você foi ou não, mas que você foi ressuscitado com Cristo. E isso revela a verdadeira realidade dos eleitos de Deus. Nós fomos ressuscitados com Cristo. E agora, buscai as coisas lá do alto. O alvo da vida do crente são as coisas lá do alto. E também onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Relembra a glória e o senhorio de Cristo e a realidade graciosa de que somos cidadãos do céu. Você e eu, como crente, é um cidadão do céu. Que coisa maravilhosa, né? Nós temos que pensar nessas coisas que é um dom de Deus, é um presente de Deus, ser cidadão do céu. Pensar, então, como cidadão do céu, nas coisas lá do alto, mas não nas que são da terra. Somos exortados a ter uma mente, ou a mente voltada para as coisas mais elevadas e importantes. Ter o pensamento voltado unicamente para Cristo Jesus. As coisas lá do alto, sabe o que são? Elas dizem respeito ao Evangelho verdadeiro, juntamente com as suas promessas e os seus mandamentos. E não nas coisas da terra que perecem. Muitas vezes a gente gasta tanto tempo com as coisas da terra e nós esquecemos das coisas lá do alto. Todos nós temos essa tendência, tenho certeza. Por isso que eu falo, não é nenhuma acusação, mas é lembrar da bênção de buscarmos as coisas lá do alto. E não nas coisas da terra que perecem. Ter o pensamento no céu é espelhar um modo de vida cristã, cujos pensamentos, ações e conduta glorifiquem a Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, afirma em Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A expressão, por que morreste, comparando com Romanos capítulo 6, ensina que estamos mortos para o mundo, para os desejos carnais. Embora existam desejos carnais, podemos sim combater o pecado
E o nosso imperativo é lutar contra o pecado. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, é a outra expressão do texto. O versículo fala sobre vida. Existe vida nos crentes porque Cristo é a sua vida. A ceia do Senhor nos comunica Cristo, e ao vivermos em conformidade com o seu querer, professamos que pertencemos somente a Ele. Nesses versículos do texto, o nome de Cristo aparece 4 vezes, o que mostra que existe vida somente em e com Cristo. Essa realidade que os crentes desfrutam será manifestada quando Cristo surgir na sua segunda vinda. Realidade que é enfatizada na ceia do Senhor. Olha a expressão, até que Ele venha. Quando Cristo se manifestar, é a expressão usada para descrever a vinda de Cristo como um acontecimento visível e claro. A vinda de Cristo é o desejo da igreja que o aguarda vigiando sem cessar, santificada e adornada para o noivo, que é Jesus Cristo. Participar da ceia do Senhor é professar o desejo da sua segunda vinda. Paulo está afirmando que a vida é Cristo, que nós somos recipientes de uma graça maravilhosa, a vida. Então, vós também sereis manifestados com Ele. É a outra expressão do texto lido. Em Cristo, os crentes têm vida, pertencem a Ele e estão incluídos nele. Os crentes serão postos ao lado do Senhor na sua segunda vinda, para demonstrar que são povo escolhido e que pertence unicamente a Ele. Todos os crentes serão ressuscitados em glória. Vamos para a conclusão. A ceia do Senhor constitui a ocasião para o crente confessar a sua fé em Cristo. Você sente esse efeito prático da ceia na sua vida? É necessário viver claramente o conteúdo da fé que estamos professando publicamente ao participarmos desse sacramento. A ceia é uma prova do cuidado de Deus por nós e do cumprimento de suas promessas. A ceia leva você a crescer, então, em santificação. Ela nos comunica especialmente a Cristo e seus benefícios. A ceia do Senhor fortalece a nossa fé e esperança na vinda de nosso Senhor. Na ceia, publicamos externamente que pertencemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que essa é a razão do nosso viver. Amém, irmãos? Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por todas as tuas bênçãos. Nós te damos graças por Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que se entregou naquela cruz infamante e na cruz, ó Deus, levou o pecado de todos nós. E agora, ó Deus, nós podemos nos unir como teus filhos, como irmãos em Cristo, e podemos, na ceia, lembrarmos dessa grande bênção que o Senhor reservou para cada um de nós que cremos em Ti, que o Senhor um dia nos escolheu. Ó Pai, obrigado por essa maravilhosa escolha, por essa maravilhosa bênção, Pai. Abençoa a Tua igreja, Deus, para que ela, na ceia, sinta essas bênçãos que são reservadas para aqueles que creem em Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados, santifica, Pai, os nossos corações, para que possamos testemunhar mais e melhor do Teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém.